Oi, Sem Censura está começando agora. A idade chega, né? E é hora de sonhar com a tal da aposentadoria, ficar em casa, descansar. Mas essa imagem clássica da terceira idade, descansando, jogando carta e tal, mudou bastante. As pessoas estão vivendo mais, o mercado de trabalho é outro, há uma tendência de adiar a aposentadoria. E é sobre isso que nós vamos conversar com Ricardo Neves, que atua há mais de 20 anos como consultor de grandes empresas. No livro Aposentadoria para os Fracos, ele discute a ideia da aposentadoria como um destino desejável para todo mundo e mostra por que continuar trabalhando após os 60 anos pode ser um bom negócio. O escritor Rui Castro é um trabalhador incansável, os leitores agradecem, inclusive. No livro Os Garotos do Brasil, o Rui mostra o outro lado, o lado humano, os sonhos, as motivações dos maiores ídolos do futebol brasileiro. E evoca as memórias de um torcedor apaixonado pelo esporte, das várias Copas que ele, Rui, acompanhou desde a infância. O Leandro Santana é apaixonado pela arte de fazer refeições, comidas, um bom churrasco. Ele vai mostrar pra gente hoje o amistoso da Copa, que é um prato que eles inventaram e que ele compartilha lá com os clientes dele. Ele vai explicar os segredos para fazer um churrasco, tipo de carne, tempero, a forma correta, e vai contar um pouco da história dele. Teatro é nosso assunto com Fernando Eiras, em cartaz com o Grande Circo Místico, dirigido pelo João Fonseca. A produção é uma recriação em formato de musical do espetáculo que fez grande sucesso há 30 anos, baseado nas canções geniais de Edu Lobo e Chico Buarque. E temos a música do cantor e compositor Antônio Villeroy, lançando o CD Samboleria. O repertório traz canções inéditas em português e em espanhol, parcerias com Moraes Moreira e João Donato, participações especiais de Martinalha e de músicos dos Estados Unidos, de Cuba, da Colômbia e da Argentina. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, @scensura, pelo Instagram, Programa Sem Censura, e pelo Facebook Sem Censura TV. Exatamente isso. Quer dizer que aposentar é para os fracos, né? Sorry. Eu devo ter perdido metade dos meus amigos porque eu resolvi fazer um título provocativo, Leda. Na verdade, a gente começa a perceber, quando o pessoal vai chegando entre os 40 e 50 anos, que tem mais cansaço de acompanhar as inovações que estão sendo feitas e aí prefere pedir o boné. E aí eu vejo um monte de gente com tremendo potencial pensando em aposentadoria como se fazia antigamente, os nossos avós. Então eu resolvi botar o título de uma maneira provocativa. Afinal de contas, a gente joga o chinelo do lado de lá, passo a lei da palmada aí de vez em quando. Mas é porque, basicamente, é o seguinte, você tem uma mudança hoje demográfica em que eu diria o seguinte, olha, quem nasceu dos 60 para cá ganhou um prêmio, um bônus de mais 20 anos. Ou seja, quem nasceu de 60 para cá tem 20 anos a mais. O que você vai fazer com isso? Bom, já tem um ditado que diz aí, que diz que os 60 são os novos 40. Então a gente tem que se reinventar. Essa conversa coxinha de terceira idade realmente não pega. Então, a aposentadoria para os fracos é uma provocação. Porque na verdade os 60, a pessoa ainda está cheia de vigor, né? Não é como 60 de antigamente. Ela está em pleno vigor, você acha? Em pleno vigor. Entendeu? Porque, na verdade, o trabalho... pleno vigor, mas está cheio de vigor. Não, o problema é o seguinte, que o trabalho antigamente era muito associado ao vigor físico. Porque trabalho significa você produzir algum tipo de atividade física. A gente está mudando, a gente está entrando numa nova era, que é a economia do conhecimento, e aí o trabalho passa a ser conexões de neurônio, passa a ser, sobretudo, criativo. Então, na verdade, quando você chega a 60 anos, pelo contrário, do ponto de vista de cognitivo, da capacidade de pensar, da capacidade de articular decisões, você tem muito mais sabedoria. Já diz o velho ditado que o diabo pode mais por ser velho do que por ser diabo. O Vittorio Gassman dizia que tinha ensaiado a primeira parte da vida, que nós vivíamos muito pouco. E você se lembra disso? Ele dizendo que ele tinha ensaiado a primeira parte da vida dele, ele ensaiou os primeiros 40 anos, 50 anos, e ele estava estreando aos 50 anos, que ele tinha toda a primeira parte da vida dele. Você fez filmes? Quais foram os filmes? Não, eu fiz 40 porcarias. Agora começo a fazer algumas coisas que eu respeito, e eu ensaiei os meus primeiros 50 anos de vida e estou estreando agora.
E Maria Eugênia de Castro, nossa querida astróloga, ela fala muito disso, que geralmente nós ensaiamos a primeira parte da vida para prepararmos uma segunda parte que vem depois dos 40, 50 E com a anos. vantagem, não precisa pagar ônibus, né? E pode furar a fila, né? Com essa vantagem, digamos. Vantagem mundana. Vantagem. O problema é que tem muita gente que compra a mentalidade de antigamente e não percebe que o tempo passou. A gente vive uma mudança de era. Né? Então, nessa época agora, até o trabalho, eu costumo dizer o seguinte, o nome do trabalho agora é projeto. A questão não é mais se eu estou desempregado, se eu paro de trabalhar. A questão é, você tem projeto ou não? É o que faz a diferença. Né? Então, na verdade, não existe nenhum indicativo de que cognitivamente, ou seja, do ponto de vista de a capacidade de pensar, analisar, tomar decisão, que isso daí vá caindo com a idade. Obviamente, eu tenho limitações, como o Didi dizia, não é o Didi Mocó, o Didi da Folha Seca, né? Que à medida que o tempo passa, quem tem que correr, né, Rui? É a bola, não o jogador. Então, eu acho que a gente tem que, ao chegar aos 60, 65, etc., você está no auge da sua capacidade. Obviamente, você não vai sair para disputar a bola com a rapaziada de 30 anos. Mas você tem uma experiência, você tem uma vivência que lhe permite um rendimento muito mais nobre, muito mais produtivo. Né? E aí você compensa aquilo que, do ponto de vista físico, a gente tem que pagar um pedágio. O Picasso dizia, aos 92, ainda trabalhando, que demora-se muito tempo para ficar jovem. Mas a pessoa também tem que trabalhar por conta das aposentadorias que são complicadas, né? Assim, esse é o da lado. aposentadoria também, a tua vida vira uma coisa Eu acho que não dá pra... diferente do que você viveu. Né? Eu acho que tem dois lados. O lado tem do indivíduo e do significado que a vida dele tem, que é a partir do que ele é capaz de fazer. E do que se ele trabalha numa coisa que gosta. Mas isso eu sempre Isso que faz a coloquei pra grande minha filha. diferença. Porque você não pretende parar, pretende? Eu não, meu patrão não me deixa, que sou eu mesmo, né? Ele aplica em mim o chicote de veludo, né? Que dói e não deixa marca. Então tem que trabalhar, feito um remador do filme Ben-Hur, né? Como dizia Nelson Rodrigues. Né? Vem cá, Rui, Eu já também pode não passar gostaria. para o Rui, não? Não, não pode passar para o Rui. Não, Mas... você que passa, claro. Obrigado. Tá vendo? Já quer tomar meu lugar, já quer incentivar. Mas, na verdade, eu acho que quem gosta do que faz também tem muito prazer em fazer, em Olha, o trabalhar. axioma primeiro, Então você porque eu eduquei... continua porque você tem prazer. Eu eduquei minha filha com o primeiro axioma. Descubra o que você gosta de fazer e você nunca vai trabalhar. Isso, na verdade, é porque a gente ainda tem uma sociedade que prepara as pessoas para ser eu chamo um zumbi procurador de emprego. Ou seja, em vez do cara se preparar para descobrir aquilo que ele gosta de fazer na vida, aquilo que lhe dá significado na vida, as famílias, a sociedade, a escola, o prepara para sair e procurar um maldito emprego. Ou seja, na verdade, a sobrevivência física e a segurança é que é colocado na frente da motivação do indivíduo. Não é isso. O indivíduo ele tem que ir desbastando, ele tem que ir sendo elaborado para ele descobrir qual que é a missão, qual que é a vocação dele nesse mundo. Né? Quando ele está de frente para esse crime, para essa necessidade, ele está se lixando com horário de trabalho, com bonificação ou qualquer coisa. Ele tem uma missão a cumprir, pronto. Né? E eu acho que cada vez mais a sociedade vai levando para isso daí. É claro que a gente está entrando agora na era do conhecimento, em que por um lado, a grande tragédia para a humanidade é a redução de emprego. Porque o emprego como uma coisa repetitiva, eu costumo dizer o seguinte, qualquer coisa que possa ser traduzida num algoritmo, ela vai virar um robô, ela vai virar um software, né, que vai... O exemplo agora, por exemplo, é call centers. Hoje você tem 475 mil pessoas que estão num emprego chatíssimo, que é o atendimento de call center. Você já tem várias empresas que estão substituindo o call center por um software que interpreta a linguagem natural. Em várias empresas ainda estão os robôs, digamos assim, ainda estão aprendendo o sotaque nordestino, o sotaque mineiro, o gaúcho. Na hora que eles construírem, as máquinas estiverem plenamente capacitadas a ter interlocução com o indivíduo, você não vai precisar ter um escravo do lado de lá falando um script. Então, você vai ter uma implosão de trabalhos hoje, de empregos, da ordem de 400 mil.
Da mesma forma que aconteceu com os bancários. Bancários, na década de 80, você tinha 800 mil bancários. Hoje a gente tem menos de 200 mil bancários. Eles foram substituídos pelas caixas automáticas, etc. Então isso vai acontecer de maneira sistemática na humanidade. Se isso, por um lado, é tragédia, por outro lado, isso tem uma beleza, que é libertar o cidadão de um trabalho que não é nobre. É só você olhar, por exemplo, ascensorista de elevador. Me desculpe, aqueles que têm um trabalho digno, mas cá entre nós. Isso pode claramente liberar para fazer outra coisa. Então, na verdade, a educação ela vai se encaminhar para aquilo que o Piaget falava. O único sentido da educação é ajudar o indivíduo a ser criativo. Ele fazer de uma forma inovadora aquilo que a outra geração fazia. E você acha que as pessoas estão mais criativas? Acho. Eu acho, sim. Em todas as idades a gente Porque já está na hora de criar, né? Assim. Exatamente. Eu acho que existem aqueles que têm a palavra... Eu peguei a palavra aqui no ar, é uma palavra que eu tenho um tremendo apreço. Ousadia. Já dizia o Goethe que a ousadia tem a genialidade e o poder em si. Né? Então eu noto que, independente da faixa etária, você tem indivíduos ousados. Se você pegar o ministro Reis Veloso, por exemplo, que está com 80 e varada, o ministro Reis Veloso, você vai ter uma reunião com ele, você vê 30 livros que ele está estudando em cima do escritório dele sobre a China, o papel da economia. Você vai ter uma reunião com o Osiris Silva, antigo fundador da Embraer, que está com 85, ele está trabalhando com os meninos, ele está fazendo roadshow de investimento em novas empresas. Ele tem uma, que é a chama Pele, e que ele me sacaneou outro dia, que ele falou assim, bom, a gente vai desenvolver cabelo para você também. Eu falei, não, cabelo é parte do charme. Então, mas ele desenvolve, por exemplo, pele para queimadura. Ele tem um outro empreendimento, um homem de 86 anos, que é ensino à distância, que é outra coisa que vai acontecer. Então, independente da idade, eu noto que os indivíduos que têm ousadia estão ajudando a reinventar, a evolucionar a mentalidade humana de que o trabalho não é um castigo. E a moral da história é que a gente tem que se reinventar o tempo todo. Não tem saída. É a zona de conforto. É muito bom, né, por um lado. É muito criativo. Eu queria até aproveitar... Dá trabalho, por outro. Os preguiçosos vão ficar meio... Exatamente. Aqui fiquem. Meio danados, mas é Eu queria verdade. indicar um vídeo no YouTube, todo mundo pode achar, que Jeanne Moreau fez com Lilian Guiche, antes dela morrer, uma entrevista que Jeanne Moreau fez no final da vida, ela falando sobre a curiosidade. É um vídeo lindíssimo, uma entrevista muito bonita. Bom, quero ocupar mais, depois ela me E dá ela bronca fala também. sobre... Não vou dar bronca nenhuma. E ela fala sobre a vida dela e o trabalho. A Jeanne Moreau diz para ela, você tem uma luz no rosto. Você está nesse momento, ativíssima, trabalhando sem parar. O que é isso? Após 90 anos. Ela teve uma irmã também, não é? Dorothy Gish, que também famosa. E estou aqui com o Rui Castro. O Google. Eu não estou claro. O Google, o Rui Google Castro. E ela diz, mas Dorothy morreu, né? Antes, morreu. E ela diz, o que é isso? O que é? Ela disse, curiosidade. Tenho curiosidade pela vida. Acordo assim. E é um vídeo belíssimo. Facilita muito as coisas. É uma entrevista a pessoa grande. Tem curiosidade, né? Viu, Rui? Você viu essa entrevista? Não. Maravilhosa. Não, mas todo mundo vai ver esse fim de semana. Sem dúvida. Curiosidade e ousadia conjugadas Então, curiosidade e ousadia. Essas são as verdadeiras pílulas de longa vida.